Olá pessoal, todos sejam bem-vindos novamente ao nosso canal da Rendo, da Rede Nordestina de Diagnóstico Oral. Hoje nessa mini exposição nós vamos falar um pouquinho a respeito das leucoplasias orais, coisas que nós precisamos saber, algumas dicas. Nós vamos ter aí um conhecimento abreviado, mas muito importante sobre essa lesão, que é uma lesão que comumente nós observamos na clínica. Eu vou ficar pequenininho aqui novamente, ok? Vou abrir agora o nosso display e vamos então começar a nossa transmissão então da nossa aula, ok? Então o assunto de hoje, leucoplasias. Bom, o que são leucoplasias? Eu trouxe essa imagem clínica porque ela ilustra muito bem o que é uma leucoplasia. A gente observa uma placa branca, essa placa ela não é removível à raspagem, e o que a gente percebe é que essa placa branca ela é não necessariamente toda homogênea, nós percebemos algumas áreas vermelhas, entremeadas com as áreas brancas, mas o que nós sabemos é que basicamente essa lesão ela não é nenhum outro tipo de alteração patológica. Não é, por exemplo, uma candidose, porque não é removível à raspagem, não é uma hiperceratose friccional, porque nenhum agente traumático poderia explicar essa lesão como ela se apresenta dessa forma, e também não é uma genodermatose, nenhuma outra alteração que a gente possa considerar como sendo um diagnóstico diferencial. Então isso é uma leucoplasia oral. Alguém pode perguntar assim, mas não pode ser um líquen plano? Nós biopsiamos essa lesão e não havia ali aquele infiltrado periepitelial, né, havendo a invasão do tecido epitelial, basicamente ali era uma leucoplasia. O que nós observamos microscopicamente para dizer que é uma leucoplasia? Então são dois eventos importantes conforme nós estamos vendo nessa lâmina, nessa fotomicrografia. Então nós vemos um espessamento da camada espinhosa, a gente chama isso de acantose, e também nós podemos, melhor dizendo, observar a presença de uma hiperceratose e uma hiperparaceratose na camada mais superficial. Então esse é um quadro que os patologistas descrevem como acantose ou hiper ou paraortoceratose, que é compatível com o quadro clínico de leucoplasia oral. O que às vezes nos chama a atenção e que é importante nessas lesões é que em algumas situações nós podemos ter um quadro de displasia epitelial associada, como nós estamos vendo nessa lâmina, onde a gente consegue ver a presença de um epitélio bastante displásico, um epitélio bastante reativo, proliferativo, e nós observamos a camada mais superficial, uma camada de hiperortoceratose, né, uma camada hiperortoceratótica, né, dizendo, né? Então nós temos aqui um quadro de acantose e hiperortoceratose compatível com o diagnóstico de leucoplasia com displasia epitelial. Alguns autores dizem que essas displasias ocorrem de 1 até 20% do total das leucoplasias, mas dependendo do tipo da leucoplasia, nós vamos mostrar alguns exemplos clínicos, essa taxa pode ser bem maior e às vezes até no caso da leucoplasia verrucosa proliferativa, quase que 100% dos casos. Então, sem dúvida, isso é muito importante, tá? Vamos ver as imagens clínicas. Então aqui eu tenho uma imagem clássica de uma leucoplasia oral. Basicamente eu tenho uma placa branca, essa placa branca ela é uma placa que na sua maioria é uma placa homogênea, e a gente nota uma característica muito importante, que nessa placa há um aspecto de craquelamento, ou de fissuras, ou de ranhuras. Esse é um aspecto muito importante, né? Um aspecto característico das leucoplasias do tipo homogênea. Então é muito frequentemente observada nessa situação. Aqui um outro exemplo clínico, a gente mostrou um exemplo em mucosa jugal, agora nós temos uma outra lesão em palato mole, mostrando novamente aquele aspecto craquelado. Lembrando que palato mole, língua, mucosa jugal, assoalho bucal são geralmente os sítios mais prevalecentes. E o perfil etário geralmente são pacientes de meia idade, do gênero masculino, são os pacientes mais acometidos, e geralmente o dual tabaco, álcool está associado, né, está muitas vezes relacionado com esse quadro de leucoplasia. Mais um exemplo, nós temos aqui uma leucoplasia homogênea. Essa leucoplasia homogênea, ela classicamente também tem esse aspecto craquelado que a gente observa. Você tem aí, inclusive, uma coloração um pouquinho mais escura, né? Isso pode ser em decorrência do tabaco, né? Mas basicamente é uma leucoplasia do tipo homogêneo, uma placa. Aqui temos um outro exemplo clínico muito interessante. O paciente tem uma estomatite nicotínica no palato,
duro e a gente nota no palato mole a presença da leucoplasia. Esse paciente é um paciente usuário de cachimbo, né? Então essas lesões leucoplásicas muitas vezes acometem a região do palato mole. Aqui um outro exemplo de um paciente que apresenta uma lesão leucoplásica, também no palato mole, também relacionada com uma estomatite nicotínica, mas aqui a gente consegue perceber uma diferença importante. O aspecto mais homogêneo agora deixa o seu lugar e passa a ser um aspecto um pouquinho mais verrucoso, né? A gente nota como se fosse uma superfície que lembra ali uma verruga, um papiloma. Então aí eu já tenho uma apresentação mais verruciforme. E essa apresentação verruciforme, muitas vezes, ela tem uma relação mais próxima com os quadros displásicos, como nós mostramos anteriormente naquela lâmina. Aqui nós temos um exemplo bastante interessante de uma leucoplasia com aspecto mais verrucoso. E aí lembrando que o subtipo verrucoso proliferativo é um tipo geralmente muito ligado à carcinogênese, não é esse caso em questão, né? Mas a superfície muitas vezes se apresenta dessa forma como uma superfície mais verruciforme. Então atenção a essas superfícies, quando elas deixam de ter um aspecto mais homogêneo, passam a ter um aspecto mais verruciforme. Às vezes a lesão já surge dessa forma. Então é importante nós estarmos atentos a esse aspecto de superfície. Outras vezes essas leucoplasias podem apresentar superfícies mais avermelhadas associadas, né, ou mais atróficas. Essas lesões podem ser chamadas de eritroleucoplasias. Essa lesão de mucosa labial mostra exatamente isso, né? Um paciente também tabagista. Um outro exemplo muito interessante, né? Uma leucoplasia onde eu tenho um aspecto tanto um pouco mais verruciforme, quanto também as áreas mais eritematosas, né? E aí a gente vai lembrar que essas lesões, que também podem ser chamadas de eritroleucoplasias ou leucoplasias mosqueadas, são lesões que geralmente também têm mais atipia epitelial comparadas com as leucoplasias mais homogêneas. Aqui um outro exemplo excelente mostrando uma leucoplasia com áreas mosqueadas ou uma eritroleucoplasia em palato mole. E aqui nessa lesão nós temos um aspecto didático muito interessante. Nós conseguimos perceber aí pelo menos as três superfícies de uma forma bem clara. Então nós temos aqui do lado esquerdo uma área mais homogênea, nós temos mais abaixo a presença de uma área mais papilar e nós temos o entremeamento das áreas mais eritroplásicas, mais vermelhas, mais atróficas. A pergunta é, que tipo de biópsia eu faço nessas lesões? Via de regra, como você tem em muitos casos a suspeita de você ter uma alteração já displásica, nós recomendamos a biópsia incisional e muitas vezes envolvendo diversas áreas da lesão. Então se eu tenho várias áreas eritroplásicas, eu biopsio em cada uma delas ou abrangendo a maioria delas, também eu posso abranger a área verruciforme, posso abranger a área homogênea. Então tudo vai depender de da sua expectativa com relação aos quadros displásicos dessa lesão. Sempre lembrando que quando eu tenho um aspecto mais verruciforme ou aspecto mais erosivo, eu tenho a tendência de ter mais displasias nessas áreas. Tá? Como se trata uma leucoplasia oral? Então, via de regra, o tratamento é a remoção cirúrgica, que pode ser feita de forma convencional ou pode ser feita através de ablação por laser, crioterapia. Existem diversas modalidades, pode ser utilizado também substâncias como ácido retinóico, também hoje existe uma tendência a se utilizar mais o PDT, com fotoativação por laser, mas o que se sabe é que basicamente o tratamento envolve a remoção da lesão, e principalmente se você tiver uma lesão com um quadro displásico, e também uma coisa muito importante, né? Você conscientizar o paciente, se ele for tabagista e etilista, da necessidade de parar esses hábitos deletérios, porque eles contribuem para a manutenção e até mesmo para a recidiva dessas lesões. Esse quadro clínico que eu estou mostrando, ele ilustra muito bem isso que a gente está falando. Então eu tinha uma leucoplasia na região de palato mole e a gente observa, após a remoção dessa lesão e do cessamento do hábito do paciente, então a lesão aí, alguns meses depois a lesão desapareceu, havendo apenas na área a presença da cicatriz cirúrgica. Então, realmente aí nesse caso nós tivemos o sucesso, né? E aqui só para mostrar que isso que nós estamos falando não é brincadeira, né? Lembrar de um conceito importante, que mais de 60% dos casos de cânceres orais, eles são precedidos por leucoplasias.
Nós temos aqui um exemplo bem interessante. Nós temos aqui na nossa extrema esquerda a presença de uma lesão leucoplásica. Essa lesão ela tem um componente mais proliferativo, né, mais exofítico, e a gente vê um dente, talvez até a gente pergunte, mas será que esse dente está levando essa lesão? Na verdade não, né? A gente percebe que é uma lesão que tem uma extensão maior do que a área traumática por si só, mas poderia estar sendo potencializada por essa área traumática. De qualquer forma, esse paciente era um paciente etilista e tabagista crônico. Nós biopsiamos essa lesão e o diagnóstico microscópico foi de um carcinoma de células escamosas. Então esse paciente foi submetido à remoção cirúrgica com margem de segurança dessa lesão, feita por um cirurgião de cabeça e pescoço, e essa é a imagem que nós temos alguns meses depois da remoção. Esse paciente está em segmento e não tem evidências de recidiva ou de recorrência da lesão. Tá bom? Gente, então era isso. Novamente, muito obrigado pela participação. Dê o seu like se você gostou, se inscreva no nosso canal e sempre nós vamos estar colocando algumas dicas, discutindo imagens. Fique à vontade para também deixar os seus comentários. Tá? Muito obrigado e até a próxima.